O que é a criança mista, gente? É a criança que na guerra ali, né, tem um caminho intermediário, não é um caminho nem tão curto e na maioria das vezes nem tão longo, é um caminho de tamanho intermediário até a reação. E para a reação estabilizar, esse caminho também é intermediário para voltar. O tempo de melhora, gente, está muito atrelado assim, ao tempo que as células demoram para responder. Né? Não vai ser na mesma medida, não. O caminho de ida geralmente é mais curto que o caminho de volta, tá? Essa que é, infelizmente, a notícia que eu tenho que dar para vocês. Geralmente as células fazem reação mais rápido, né, na medida que tem um contato ali com a proteína do leite de vaca, mas para saírem, né, as células saírem ali do campo de batalha, para desinflamar os órgãos que elas estão inflamando e fazendo o combate ali da proteína, demora muito mais do que elas demoram para responder. É aí que está o perrengue, é aí que está o coração de mãe de APLV que sangra às vezes, porque demora. Tá? Então a gente está falando aqui da reação mista. Então é um caminho intermediário, né, que pode demorar aí algumas horas ou dias até começar a fazer a reação. E para melhorar esse tipo de reação também demora um pouco mais, né? Não é de um dia para o outro, na grande maioria dos casos não é, né? Pode demorar aí algumas semanas. E quais são essas reações mistas? Dermatite atópica, quando está ligada à PLV, lembrando que nem toda dermatite atópica está ligada à alergia a alimentos, e asma, né, quando também está ligada à alergia à proteína do leite de vaca ou outros alimentos, nem toda asma também está ligada, e as esofagites eosinofílicas, essas aí, né, eu estou falando só de reação mista, mas essas já vão ter um tempo para melhora. O caminho, vamos dizer assim, é um dos mais longos, tá? Para estabilização, porque ela também é multifatorial. Todas as reações mistas, como elas têm outras células de defesa envolvidas e podem ter o anticorpo também, elas todas são multifatoriais. Pode ter um alimento que dispare esses sintomas, mas muitas vezes precisa fazer o tratamento com outras questões, né? Mexendo aí no dia a dia, às vezes, com outros medicamentos, muitas vezes, né? O médico tem que conduzir esse tratamento aí de forma bem presencial, assim, bem de pertinho, avaliando a criança, porque em muitos casos precisa, né, de medicamento, seja uma pomada, seja um hidratante mais específico, no caso das dermatites atópicas, da asma, muitas vezes precisa, né, de medicamentos aí, aerosóis e tudo para melhorar, né, as crises. E a esofagite eosinofílica também tem a parte da dieta, em algumas vezes, mas tem a parte medicamentosa também que o alergista vai acompanhar, tá? E as esofagites, gastrites e gastroenteropatia eosinofílicas, que é bem específico, vou fazer uma aula mais para frente sobre isso aqui para vocês, aí é um tratamento já mais longo, geralmente acomete crianças um pouquinho mais velhas, e aí é um tratamento mais longo ainda, e esse sim, os sintomas podem demorar um pouco mais para estabilizar, às vezes meses, tá? O médico tem que acompanhar muito de perto, o nutricionista acompanhar muito de perto, até porque as restrições a gente faz em grupos de alimentos e tem que ver, né, ali qual o grau de sensibilidade da criança, tá? Então, dermatite e asma multifatorial, então às vezes, gente, qual que é o recado aqui das reações mistas para vocês para tempo de estabilização, né? Muitas vezes a gente tira o alimento, tá? Já tirou o agente agressor ali, que às vezes disparou aquele tipo de sintoma, mas às vezes só tirando o alimento não melhora de um dia para o outro, né? Como eu falei, é multifatorial, tem que fazer o tratamento do sintoma específico. Dermatite tem tratamento com hidratação, cuidados aí com temperaturas extremas, né? O alergista vai fazer todo esse acompanhamento da criança e essa orientação. Tá? Então, porque algumas pacientes minhas ficam assim, porque quando tem dermatite envolvida. Ju, mas aí tem dermatite e sintomas gastrointestinais, por exemplo, né? Ju, mas a parte gastrointestinal tá linda, tá maravilhosa, a dermatite ainda está presente. O que eu tô fazendo de errado? Muitas vezes nada, né? Muitas vezes nada. Por quê? A dermatite, ela não é multifatorial? Às vezes a gente já tirou ali e os sintomas gastrointestinais ou respiratórios que a criança pode ter junto com a dermatite, né, já estão nos mostrando que a parte da dieta tá ok. Os cuidados do dia a dia ali para tirar a proteína estão ok, porque os outros sintomas todos melhoraram. Mas a dermatite permanece. Por quê?
tem outras questões envolvidas. Isso é muito importante vocês entenderem, né? Tem criança que realmente a gente tira o alimento, a pele limpa assim, coisa de semanas. Fica toda limpinha, tem um contato de novo, a pele enche ali dos carocinhos, aquele ressecado, fere. Mas tem criança que a gente tira o alimento, os outros sintomas que a criança apresenta melhoram e a dermatite permanece um tempo um pouquinho maior, tá? Multifatorial. Então, cada criança também vai ter os fatores envolvidos na dermatite dela ali, né? E tem que ter muito cuidado com essas questões ambientais aí do tratamento da dermatite e fazer acompanhamento com o alergista. Tá bom, pessoal? Isso é muito, muito, muito importante. Não adianta uma criança com dermatite só achar que tirando leite e derivados da dieta que em todos os casos vai melhorar, porque não vai, né? Na maioria dos casos pode ter outro fator aí envolvido, então tem que hidratar essa pele, tem que ter os cuidados com temperatura e todos os cuidados lá que o médico, né, for passando. E outra coisa, essa pele como ela inflama, pode vir um fungo, e aí, né, um fungo oportunista ali comprometer o local, uma bactéria. Então, o médico também vai ter que avaliar isso. Precisa de uma pomada antifúngica, uma pomada bactericida, o médico que vai avaliar. Então, tem que fazer acompanhamento. Porque muitas vezes hidrata e tem um micro-organismo ali comprometendo. Às vezes não é só hidratação, precisa, né, de uma pomada medicamentosa. Então, isso é importante também, tá bom? E aí a gente fala do terceiro caminho, que é o caminho da criança IgE não mediada. Então, o que é a criança IgE não mediada? Não mediada, mediação é quando tem a participação. Na IgE, lembra? Falei do anticorpo, imunoglobulina é aquele soldado bombadão lá que reage em até 2 horas. Então, essas crianças, na reação delas, na guerra que elas fazem contra a proteína, tem outros soldados, não tem esse anticorpo, tá? São outras células de defesa, que estão envolvidas aí, né? A gente tem várias outras células de defesa e a reação delas, esse caminho até elas chegarem para fazer a reação, o tempo que elas demoram para perceber que a proteína está entrando no organismo da criança é um tempo maior, né? Então pode acontecer, e é muito variável, é de criança para criança também, tá? Então tem reação IgE não mediada, que é depois de 2 horas, mas é rápida. Acontece ali entre 3 e 4 horas depois do contato com a proteína do leite de vaca ou de outro alimento, que é o caso, por exemplo, das crianças que fazem FPAS. FPAS, gente, é uma síndrome da enterocolite induzida por proteína alimentar. Esse tipo de reação, a criança tem vômitos, né? Tem a FPAS aguda e a crônica. Mas geralmente, né, a criança apresenta vômitos a jato, de difícil controle, vomita várias vezes. Não é um vômito, tá? Que um vômito, a criança acabou de comer, ter o contato com a proteína e vomita uma vez, geralmente a IgE é mediada. Mas quando a criança, depois de 3, 4 horas, começa a vomitar do nada, assim, não tá nem mamando, não tá nem comendo, e começa a vomitar a jato, né, uma grande quantidade, pode ser FPAS, né, o médico gastropediatra vai fazer o diagnóstico. E pode ou não vir a diarreia depois de 5, 6 horas depois desse contato com o leite. Então, esse tipo de reação é IgE não mediada. Conclusão, se não tem anticorpo, lembra que eu falei que lá no exame de sangue, no prick test, o que aparece é anticorpo? Então, para essas crianças, não vai ter exame, tá? Todos esses sintomas que eu vou falar agora, não tem exame, gente, nem de sangue, nem de pele, nem de fezes, tá? Os exames de fezes, enfim, tem profissional que gosta de pedir, mas o corpo da criança nos fala muito mais, né? É só olhar para a criança e identificar a clínica da criança, conversar com a família que a gente identifica se o intestino está inflamado ou não, tá? Eu vou falar sobre isso melhor também. E aí, essas crianças com FPAS, elas fazem essa reação e tem essa mediação por células. Essas crianças, por mais que sejam reações tardias, elas tendem a melhorar muito rápido, na medida que a gente identifica qual que é a proteína, onde está vindo esse furo, onde está vindo esse contato e retira, tá? Criança pode fazer FPAS via leite materno e pode fazer FPAS quando a fórmula é dada diretamente a ela também. Geralmente, via leite materno, ela tem sintomas um pouco mais suaves, porque a proteína, afinal de contas, vem digerida ali, quebradinha via leite materno, e quando é dada a fórmula direto para ela, o alimento, essa reação é mais intensa, tá? E geralmente, gente, a criança recupera rápido desses sintomas, é de um dia para o outro, 2 dias no máximo, tá? Eu acompanho algumas crianças com FPAS
o tempo de melhora dos sintomas, na medida que a gente reconhece o que está acontecendo e tira a proteína, é mais rápido, tá? Porque o tempo de reação é mais rápido e o tempo de melhora também, nesse caso, vai ser mais rápido.